Muito boa tarde, meus queridos irmãos. Mais uma vez juntos nessa nossa transmissão aqui do nosso culto da Igreja Batista em Torres Vedras. Nosso trabalho de plantação dessa igreja nessa bela cidade. Somos gratos a Deus por mais um encontro que Ele nos proporciona, ainda que online, não é? Mas que o Senhor possa abençoar esse tempo que estaremos juntos e que em tudo o Senhor seja glorificado. Vamos orar? Amado Deus, te damos imensas graças pelo teu cuidado, pela tua proteção, pelo sustento de cada dia também. Te agradecemos agora por estarmos juntos, imbuídos desse mesmo propósito de adorarmos ao Senhor, de cultuarmos ao Senhor, ainda que dessa maneira virtual, Pai. Abençoa, Deus, todos os irmãos que estarão a participar desse momento, ó Pai, que Tu possas falar aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos conduza nesse tempo de crescimento espiritual, que Ele nos leve a tomarmos decisões importantes e profundas para as nossas vidas e que, sobretudo, nós possamos crescer no Teu conhecimento, crescer no nosso compromisso com o Senhor, para que nossa vida realmente reflita, ó Deus, esse compromisso, que nós sejamos cada dia mais parecidos com o nosso Mestre Jesus Cristo. Te louvamos então por tudo que o Senhor tem feito por nós. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Na continuação então desse nosso culto, depois já de termos cumprimentado os irmãos e dado as boas-vindas, vamos louvar o nosso Deus com algumas músicas e hoje mais uma vez temos a participação do Mateus e da Miriam, que nos conduzirão agora nesse tempo de louvor. Vamos adorar o nosso Deus com músicas, agora então com eles. Uma boa tarde, queridos irmãos. Boa tarde. Esperamos que a vossa semana tenha corrido muito bem e é sempre muito bom separarmos esse momento enquanto igreja para cultuarmos ao nosso Deus. E vamos fazer isso agora através da música, cantando a primeira delas, que é justamente um convite. Vem adorar a Deus, vem adorar com tudo que você tem. E é isso que vamos fazer agora, cantando a música Vem, Esta é a Hora. Vem,
o versículo 1 e o versículo 2 do Salmo 103, que diz: bendize a minha alma, ó Senhor, e tudo cá em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma, ó Senhor, e não te esqueças de um só dos seus benefícios. Então eu vou repetir o versículo 1 que diz: bendize a minha alma, ó Senhor, e tudo cá em mim, bendiga o seu santo nome. Então, que tudo cá em nós possa bendizer o seu santo nome. E como agora nós cantamos, que dissemos que assim como tu estás diante do Pai, que nós te possamos adorar. Então que o Senhor conhece todo o nosso ser, conhece todos os nossos pensamentos, conhece-nos melhor do que a nós mesmos, e que ao conhecer Ele e a ver o que realmente temos para dar, que nós possamos realmente dar tudo o que temos de nós. Que não possa ser só um bocadinho da semana, só um bocadinho do nosso tempo, mas tudo o que há em mim possa bendizer o seu santo nome. E este cântico que nós vamos cantar isto mesmo, vamos dizer: bendize a minha alma, ao Senhor. Então que o nosso desejo possa ser louvar o Senhor e bendizer o seu santo nome, porque realmente só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Bendiz minha alma, ó Senhor, louvo em seu esplendor. Nada há como estar em tua presença, ninguém se compara a ti. Gozo e conforto me dás, vida e esperança tu és minha paz, minha segurança, ninguém se compara a ti. E o meu desejo és tu, minha canção é para ti, meu coração anseia se entregar a ti, Senhor. Bendiz minha alma, ó Senhor, louva-o em seu esplendor. Nada há como estar em tua presença, ninguém se compara a ti. Gozo e conforto me dás, vida e esperança tu és minha paz, minha segurança, ninguém se compara a ti. O meu desejo és tu, minha canção é para ti, meu coração anseia se entregar a ti, Senhor. E o meu desejo és tu, minha canção é para ti, meu coração anseia se entregar a ti, Senhor. Bendiz minha alma, Senhor. Amém, irmãos. E hoje a música que vamos cantar fala acerca desse Senhor a quem prestamos esse culto, alguém que é tão infinito, tão grande, tão poderoso para nos olhar de uma forma como ninguém consegue, uma forma tão certeira, né, tão completa. Ele nos conhece por inteiro, quem nós somos lá no mais íntimo do nosso ser, mas isso não nos deve dar qualquer tipo de medo, mas sim
um desejo mesmo de fazer isso, se entregar àquele que nos conhece, àquele que nos ama por completo mesmo, sabendo quem nós somos. Ele nos ama e Ele nos ama a tal ponto de enviar o Seu Filho à cruz por nós, para morrer por mim, por ti. E vamos cantar agora acerca desse amor, acerca desse olhar que Deus põe sobre nós, um olhar tão cuidadoso, tão conhecedor daquilo que nós somos, alguém que nos quer chamar para si cada vez mais, e ao longo desse momento de louvor nós possamos estar a pensar nisso, acerca dessa necessidade que nós temos de nos aproximar daquele que nos conhece e aquele que nos ama acima de tudo. Então vamos cantar agora Tua Mirada, Teu Olhar, a música de Marcos Witt. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Como é bom podermos louvar o nosso Deus, como é bom podermos expressar através da música aquilo que temos recebido do Senhor, aquilo que cremos também. A música é muito importante, ela é um veículo também de comunicação da nossa fé, da nossa teologia, da nossa doutrina, enfim. E aquilo que cantamos, obviamente, tem muito a ver também
com a forma como vivemos o nosso cristianismo. Que o Senhor possa então abençoar, não é? As nossas vidas e que sigamos assim a louvar o nosso Deus, expressando aquilo que cremos realmente, aquilo que almejamos viver. E nós vamos hoje meditar na palavra de Deus, no texto de Romanos capítulo 5, de 1 a 8, um texto muito importante da palavra, um texto com um conteúdo doutrinário muito importante, mas também um texto que nos fala de esperança. E certamente vivemos num momento que requer muita esperança. Aliás, podemos até dizer o contrário. Vivemos um tempo em que as pessoas estão a perder a esperança. E esperança é algo fundamental para a nossa vida, não é? Uma vida que já perdeu a esperança, perde o brilho, perde o sentido. E nós não vamos falar sobre qualquer esperança, mas a esperança que vem do Senhor, a esperança que não decepciona, a esperança que traz para a nossa alma o contentamento. Eu vou ler então o texto bíblico, os irmãos podem acompanhar aí nas suas casas, Romanos capítulo 5, versos de 1 a 8. Lemos assim então o texto bíblico. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem também obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado. E o caráter aprovado é esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Esse então que acabamos de ler, essa belíssima carta de Paulo aos Romanos, né, traz tanta informação importante para a vida cristã, tanta doutrina, tanta teologia, e nesse meio nós encontramos, como disse, a esperança. De onde vem a nossa esperança? De onde procede aquilo que nos dá sustentação para a vida, não é? E todos nós precisamos ter esperança. O nosso mundo vive com uma grande falta de esperança. Há em muitos lugares um grande derrotismo, as pessoas não veem uma mudança boa, enfim, algo que aconteça de bom no seu futuro. E o texto que acabamos de ler cita várias vezes a palavra esperança e mostra a essência dessa esperança, a fonte dessa esperança que não decepciona, como o texto mesmo fala. E é sobre isso que vamos refletir então nessa tarde, porque, enfim, todos nós precisamos de esperança, não é? Eu li certa vez algo sobre o Santos Dumont, que foi o inventor do avião, aquele que voou ao redor, em torno da Torre de Paris, com o 14 bis, que foi o primeiro avião a decolar, né, por si mesmo, através dos seus motores. E ele esperava que a sua invenção fosse trazer muitos benefícios para a humanidade, e de fato trouxe. Muitos benefícios nós temos em função dessa invenção até hoje, não é? E muita coisa ainda vai acontecer nessa área. Mas ele mesmo se arrependeu profundamente de ter criado e ter inventado o avião quando ele foi usado na Primeira Guerra Mundial. E depois, já no Brasil, ele mais uma vez teve uma grande decepção com a sua invenção quando
os paulistas fizeram uma guerra contra o governo daquele momento, daquele tempo, em 1932, e mais uma vez Santos Dumont sentiu uma grande frustração, uma grande tristeza quando viu que aviões também foram usados para bombardear a cidade, não é? Ali a sua cidade, o seu estado, enfim, se envolveu nessa guerra. E ele, profundamente decepcionado, sem esperança, acaba por tirar a sua própria vida, não é? O que faltou para ele, infelizmente, foi a esperança que vem de Deus. A esperança, como já disse, que não decepciona. Muitas pessoas vivem essa situação. Muitas pessoas perderam a esperança ou nunca tiveram uma esperança verdadeira. E o texto nos ajuda a observarmos algumas coisas importantes sobre a esperança, não é? Primeiro ponto, nós vemos lá no versículo 1, a esperança começa na justificação, ou a nossa esperança, ou a esperança verdadeira começa na justificação. E o que é justificação? É o ato pelo qual Deus nos torna justos perante Ele, mediante o sacrifício de Cristo na cruz. A morte de Jesus aqui é o ponto crucial, o ponto principal. Porque foi exatamente o seu sacrifício na cruz que pagou o preço pelos nossos pecados, e nós podemos ser aceitos por Deus mediante esse sacrifício. Esse sacrifício chamado de vicário ou substitutivo, quer dizer, Jesus morreu no nosso lugar. E quando Paulo fala lá também aos Colossenses, Jesus pagou a escrita de dívida que pendia sobre nós nas suas ordenanças, não é? Nós fomos declarados justos diante de Deus por Jesus Cristo no seu sacrifício na cruz. O texto nos fala então que justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus, e logo à frente vai falar de esperança. Mas a justificação é o começo de tudo, não é? E tudo foi providenciado por Deus de maneira maravilhosa. E é importante nós observarmos no versículo 8 desse capítulo 5 de Romanos, que Deus não passou a nos amar a partir do momento que nós fomos justificados e fomos perdoados. Não. O texto fala que Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer dizer, Deus não esperou que nos tornássemos melhores, porque Ele simplesmente sabia que isso não iria acontecer. Foi o amor de Deus que nos levou a esse momento de justificação. Então, todo aquele que vai a Cristo e reconhece os seus pecados perante o Senhor Jesus é salvo por Ele, mediante o seu sacrifício na cruz, e é então declarado justo perante Deus. Vejam, a justiça não é nossa, a justiça é de Cristo, que é dada a nós, que é imputada a nós perante Deus, não é? E isso é, sem dúvida alguma, indispensável para termos a nossa esperança depositada no Senhor Jesus, ou vinda dele para nós. Então, qual é a nossa esperança de vida? É Jesus. Nós não temos uma outra esperança. É Jesus Cristo. E é importante lembrar que essa nossa esperança está fundamentada naquilo que é mais seguro, naquilo que é mais precioso. Então é uma esperança que jamais desaponta, jamais é perdida ou sequer abalada por qualquer outra coisa, não é? Então, a justificação produz em nós essa esperança. Ela nos dá uma nova vida com Cristo, uma nova vida com Deus, somos aceitos por Deus, mas ela também produz, na realidade, uma outra bênção, que é a paz. Então, justificados, recebemos a reconciliação com Deus, e Jesus, então, coloca em nosso coração a paz de Deus. Nós temos paz com Deus pela justificação e recebemos dele, então, a paz de Deus. Quer dizer, o nosso coração fica em paz, a nossa alma fica em paz, a nossa vida fica em paz. E essa é a esperança que temos.
a esperança que vem do Senhor, que fomos já então justificados por Ele e estamos num relacionamento correto com Deus. Antes éramos rebeldes e sem esperança, mas agora somos aceitos, somos perdoados e podemos desfrutar da paz com Deus. Então, na justificação, nasce essa esperança singular que nós temos. E é muito importante dizer que nós vivemos a nossa vida com essa esperança que vem do Senhor Jesus. E vamos ver daqui a pouco que nós podemos acreditar que dias melhores virão. E dias extremamente melhores quando nós estivermos com o Senhor. O segundo ponto do texto nos mostra que, curiosamente, a esperança passa pela tribulação. Nos versos 3 e 5, vamos aqui ler esses versos mais uma vez, para refrescar a nossa memória, né, para aprendermos bem. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Curiosamente, o texto nos fala que a esperança também passa pela tribulação, ou que a tribulação produz em nós esperança, ou reforça a nossa esperança, a esperança que já tínhamos no Senhor. Eu sei que parece um pouco difícil essa colocação, né? Ainda mais que todo mundo espera não sofrer, e talvez nós também esperemos isso, não é? Mas se isso nos parece estranho, precisamos nos lembrar que no Novo Testamento as aflições são vistas como experiências normais do cristão. Não era uma exceção, era regra. Os cristãos passavam por tribulações. E provavelmente esse texto tenha sido dado por Deus a Paulo exatamente para animar os irmãos, para que eles olhassem para aquilo que estavam a passar com um sentido de aproveitamento daquilo tudo, para que pudessem então crescer na sua fé, na sua busca do Senhor e verem renovada a sua esperança. Sim, as aflições faziam parte da vida cristã no primeiro século, mas podemos dizer também que nos nossos dias, nas nossas vidas, elas também acontecem. Nós também estamos sujeitos a passar por aflições e por tribulações. E elas também eram vistas como características do verdadeiro cristianismo. E além disso, elas produziam um efeito moral salutar, não é, naqueles que sofriam, pois os ajudavam a cultivar o caráter paciente e constante, incentivando a esperança. Uma coisa que eu acho muito interessante desse texto, né, quando fala, tanto aqui quanto lá em Tiago, também no capítulo 1 ele fala sobre isso, que mostra que essas aflições e tribulações, elas aperfeiçoam o caráter do cristão. Elas não são vazias, elas aperfeiçoam o nosso caráter. Por mais difícil que seja passar pelas tribulações, mas Deus sempre faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. E isso também nos dá esperança. Porque nós podemos saber que mesmo em meio às nossas dificuldades, Deus está a tratar, a trabalhar o nosso caráter e a nos fazer crescer. Por mais que nós nem sempre consigamos ver isso, por mais que isso nem sempre esteja tão claro para nós, nós podemos acreditar que isso sim está a acontecer. E a tribulação sim vai fortalecer a nossa esperança. Porque naquele momento nós precisamos olhar para o Senhor. Nós não podemos olhar as circunstâncias. Nós precisamos olhar para o Senhor. O final do capítulo 3 de Abacuque nos lembra isso. Ainda que tudo vá mal, ainda que não pareça que nada vai acontecer de bom, todavia eu confiarei no Senhor e me alegrarei no Senhor.
Veja que isso é o fruto da esperança que temos no Senhor. Nós esperamos um Deus que é poderoso. Nós depositamos nele a nossa esperança. Nós depositamos nele a nossa vida. E por isso, então, podemos acreditar que mesmo as tribulações serão usadas por ele para o nosso crescimento e para o aperfeiçoamento da nossa esperança, né? Também o próprio Espírito, como diz o texto, age de modo a reforçar essa nossa esperança. É claro que muitas vezes nós só queremos o livramento, por isso a esperança pode vacilar, mas Deus sempre quer o aperfeiçoamento e por isso a esperança não desaponta. Quando nós vivemos por aquilo que nós vemos, realmente as coisas podem ficar muito difíceis. Mas quando olhamos para o Senhor e confiamos que Ele está a conduzir as coisas, então nós podemos viver tranquilos, né? O Deus Criador de todo o universo, o Deus maravilhoso, Ele está a olhar para nós, Ele está conosco. Não é só, irmãos, um olhar distante, um olhar de quem está longe, mas é a presença constante do Senhor conosco. E que coisa maravilhosa isso, não é? Que segurança que isso nos dá, diferentemente do que muitas pessoas hoje têm vivido, infelizmente, não é? Muitas pessoas põem a sua esperança naquilo que se pode ver, e de uma hora para outra essas coisas somem, de uma hora para outra tudo muda, não é? Temos visto isso o tempo todo, as coisas mudaram nesse último ano. Esse ano de 2020, pessoas têm dito que é mesmo para esquecer, é mesmo para saltar no calendário, porque muitas coisas mudaram, muitas coisas que estavam tão certas, tão aparentemente robustas e firmes, simplesmente acabaram, simplesmente mudaram. Quantas situações aconteceram nesse sentido? Entretanto, o nosso Deus continua o mesmo. Nunca é pego de surpresa, não é? É o Deus que nos foi buscar em Cristo, que nos justificou em Cristo, que colocou em nós o seu Espírito Santo, que atravessa conosco os nossos momentos de tribulação e que nos dá uma esperança inabalável. Por isso é que eu sempre preciso dizer e preciso pensar para mim também, meus olhos não podem estar em outra pessoa a não ser em Jesus Cristo. Precisamos andar aqui, não é? Caminhar aqui, viver a nossa vida aqui com os olhos fixos em Jesus Cristo, porque Ele é a nossa esperança, não é? Ele é aquele que realmente nos conduzirá em triunfo até a sua glória. E também a esperança chega na esperança da glória de Deus. O texto do versículo 2 nos diz isso, né? E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, duas maneiras de ver esse verso, né? Primeiro que a glória de Deus deve ser o objetivo da nossa vida aqui. Então, esse é o objetivo para o qual Deus nos criou, a sua glória. Isso está lá dito em Efésios capítulo 1. E em seu sentido imediato, nossa vida deve ser vivida para a glória de Deus. Porém, no sentido escatológico, naquilo que acontecerá no futuro, não é? Nós entraremos na glória de Deus quando formos para Ele. Nesse sentido, a glória de Deus aqui é um sinônimo para o céu. Sim, nós cristãos evangélicos cremos no céu. Cremos na vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Nós cristãos evangélicos, nós discípulos de Jesus Cristo, cremos que nossa vida não acaba no túmulo, mas vai além. A morte é a nossa transferência para a eternidade, para entrarmos definitivamente na glória de Deus. E essa esperança nós temos em Cristo, porque Ele nos deu. E não é uma esperança volúvel. Será que vai acontecer? Não, quando vai acontecer? Porque vai acontecer. E nós podemos crer nisso. E quando isso está presente na nossa mente, meus irmãos, nós vivemos muito mais seguros aqui. Nós entendemos que estamos numa caminhada rumo à nossa vida com o Senhor Jesus Cristo na glória, não é? E cada dia que passa, cada hora vivida aqui nos leva para mais perto dessa realidade. Então, a esperança da glória de Deus.
enquanto continuarmos aqui em nossos corpos mortais, ela continua sendo uma esperança, mas é uma esperança segura, uma esperança em que há certeza de cumprimento, não é? E é isso que nutre a nossa vida aqui como discípulos de Jesus Cristo, não é? Essa nossa esperança de que estaremos com o Senhor Jesus Cristo na glória. Isso então, nos dá um resumo dessa situação. Nossa esperança começa na justificação em Jesus Cristo. Ele nos salvou, Ele nos redimiu, Ele nos tornou aceitos por Deus, não é? A esperança não acaba quando vem a tribulação. Aliás, ela é reforçada na tribulação, ela é aperfeiçoada na tribulação, ela não desaponta na tribulação, mas ela continua sendo firme mesmo em meio à tribulação. E ela é, então, também fortalecida porque nos faz olhar para o futuro, para aquele tempo que está na eternidade. A esperança da glória de Deus. Maravilhosa essa questão, não é? Maravilhosa essa questão, não é? Porque nós fomos salvos por Jesus Cristo para vivermos eternamente com Ele. Será que o meu querido ouvinte já tem essa esperança? Será que nós que já fomos alcançados por Jesus Cristo e de facto recebemos tudo isso, será que nós vivemos nessa perspectiva, olhando para frente, entendendo que tudo que acontece ao nosso redor pode e muito bem fortalecer cada vez mais a nossa esperança? Será que nós realmente temos vivido assim? Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que nos dá essa esperança. Esperança de que um dia fomos, sim, alcançados pelo Senhor. Fomos resgatados por Ele. E nunca mais seremos separados dEle. Essa é a nossa maior esperança. Sendo assim, essa esperança nos traz esse contentamento, porque o Senhor Jesus é quem é o nosso contentamento. E assim, certamente, vamos viver a nossa vida, não é? A minha oração é que Deus abençoe muito a cada um dos irmãos que puderam estar conosco, que ouviram essa meditação, que nós possamos nos voltar para esse texto e lê-lo novamente, meditar nele de uma forma cada vez mais profunda, porque nos fala de uma verdade fundamental. O discípulo de Jesus Cristo pode viver com uma esperança inabalável no Senhor. Não importa a situação, nossa esperança está garantida no Senhor. Que Deus possa abençoar muito a sua vida, meu querido, e que vivamos assim, então, dessa maneira, com muita esperança no Senhor, porque Ele é a fonte dessa esperança e nunca será abalada. Amém? Que Deus, então, o abençoe em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, muito obrigado por esse tempo em que refletimos a Tua Palavra, tempo em que, mais uma vez, nos lembramos que a nossa esperança está no Senhor. Obrigado por isso. Obrigado porque nada pode abalar essa esperança. Nós podemos viver o que for, mas esperamos pelo Senhor. E esperamos também pelo momento em que nos encontraremos contigo na glória. Esse é o nosso fim. O nosso fim eterno é estarmos com o Senhor eternamente. E isso certamente é uma coisa maravilhosa. Abençoa todos os que nos acompanharam nessa tarde. Abençoa também aquelas pessoas que talvez chegaram à conclusão de que ainda não têm essa esperança firme em Jesus Cristo. Mas que Tu possas tocar-lhes o coração. Que possam abrir a Deus a sua mente, se voltarem para o Senhor Jesus. E que possam desejar, então, entregar as suas vidas a Cristo, através de uma oração em que confessem os seus pecados e em que declarem a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Nós acreditamos, Pai, que o Teu Espírito Santo vai ajudar essas pessoas a tomarem essa decisão se ainda não o fizeram. E para nós, Pai, abençoa o nosso dia a dia, que vivamos para a Tua glória, que vivamos com os olhos na glória eterna.
recebendo a cada dia o renovo dessa esperança que está depositada no Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. É a oração que nós te fazemos, então, em nome do Senhor Jesus. Amém. O meu muito obrigado a todos que nos acompanharam nessa tarde. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.